Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros de Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Sempre nos encontramos de uma forma muito feliz, porque estamos a participar do encontro da família com Jesus. Porque é o encontro da família com Jesus, à medida em que, em um dia da semana, naquele horário previsto, nós nos reunimos em família para estudarmos as lições deixadas por Jesus. É um momento de fortalecimento, é um momento exatamente de reflexão, de permitir que Jesus chegue ao nosso lar, sente conosco e fique conosco principalmente, para nos ajudar em nossa caminhada, que nem sempre é fácil. Mas a partir dos ensinamentos do Cristo, nós nos sentimos revigorados, com fé e esperança em nossa trajetória de crescimento espiritual. Não esqueçamos o recipiente com água que é fluidificada durante nossa reunião de estudo pelos guias espirituais. Então, nós vamos fazer a nossa leitura preparatória. Nós estamos agora a adotar o livro Ceifa de Luz. Concluímos o livro Pão Nosso. Ceifa de Luz é também um livro ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier e faz parte da coleção Fonte Viva. São vários livros, como nós sabemos: Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Via de Luz, Fonte de Luz e Ceifa de Luz. Então nós estamos adotando o Ceifa de Luz. E hoje nós temos a mensagem de número 2. Desculpar. Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Registra de Mateus, no capítulo 18, versículo 22. Atende ao dever da desculpa infatigável diante de todas as vítimas do mal, para que a vitória do bem não se faça tardia. De certo que o mal contará com os empreiteiros, que a lei do Senhor julgará no momento oportuno. Entretanto, em nossa afeição de criaturas igualmente imperfeitas, suscetíveis de acolher-lhe a influência, vale perdoar sem condição e sem preço, para que o poder de semelhantes intérpretes da sombra se reduza até a integral extinção. Recorda que acima da crueldade encontramos junto de nós a ignorância e o infortúnio que nos cabe socorrer cada dia. Quem poderá, com os olhos do corpo físico, medir a extensão da treva sobre as mãos que se envolvem no espinheiral do crime? Quem na sombra terrestre distinguirá toda a percentagem de dor e necessidade que produz o desespero e a revolta? Dispõe-te a desculpar hoje infinitamente, para que amanhã sejas também desculpado. Observa o quadro em que respiras e reconhecerás que a natureza é pródiga de lições no capítulo da bondade. O sol releva generoso o monturo que o injuria, convertendo-o sem alarde em recurso fertilizante. O odor miasmático do pântano, para aquele que entende as angústias da gleba, não será mensagem de podridão, mas sim rogativa comovente para que se lhe dê a bênção do reajuste, de modo a transformar-se em terra produtiva. Tudo na vida roga entendimento e caridade, para que a caridade e o entendimento nos orientem as horas. Não ouvides que a própria noite na terra é uma pausa de esquecimento, para que aprendamos a ciência do recomeço em cada alvorada nova. Faze a outrem aquilo que desejas
te seja feito, advertiu-nos o amigo excelso. E somente na desculpa incessante de nossas faltas recíprocas, com o amparo do silêncio e com a força da humildade, é que atingiremos em passo definitivo o reino do eterno bem, com a ausência de todo o mal. Ou seja, a desculpar, perdoar sempre, porque todos nós também necessitamos igualmente ser desculpados e perdoados. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa prece inicial, elevando nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, nos conectando com as esferas do bem do universo. Jesus, Mestre e Senhor de nossas vidas, pedimos a vossa bênção, agora que vamos iniciar o estudo do vosso Evangelho. Que tenhamos momentos de reflexões, de entendimento, com a ajuda dos nossos guias espirituais, e que o estudo de hoje possa tocar os nossos corações, nos auxiliando no trabalho da nossa reforma íntima. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós estamos fazendo o Evangelho no Lar, tendo como base o Livro da Esperança, que é o livro que foi ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. Hoje nós temos 2 capítulos, o 18, que Emmanuel colocou como título Pequeninos, e o 19, Companheiros Mudos. E todos os 2 capítulos, eles têm como base o Evangelho de Jesus, né? No caso, o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 8º, itens 3 e 4, porque falam da bem-aventurança, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Que é exatamente o capítulo que foi construído por Kardec a partir daquela passagem evangélica que a gente já viu anteriormente, né? Aquela passagem em que uma criança é apresentada a Jesus e os discípulos afastaram com palavras rudes. E ele manda que as crianças venham e diz mais, que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. A gente já viu anteriormente, como já afirmamos aqui, que Jesus diz essas palavras para dizer que é necessário ter o coração puro para que possa ver o reino de Deus. Como a criança é um espírito que está ainda em processo de adaptação reencarnatória, o espírito ainda está se adaptando ao novo corpo físico, ainda não expressa as suas viciações, os seus sentimentos mais rudes, mais grosseiros que ele possa ter. Porque a adaptação do espírito ao novo corpo físico vai até os 7 anos de idade. Então, naquela fase de criança, o ser ainda expressa muita inocência, muita doçura, muita pureza, certo? Então ele faz essa comparação, que é necessário ter o coração puro para que possa ver o reino de Deus, para que possa chegar ao reino de Deus, né?
E essa pureza, como a gente já viu, ela diz respeito aos sentimentos. Jesus assim nos ensina que os sentimentos precisam estar coerentes com as leis divinas. Os sentimentos de amor, de perdão, de humildade, de benevolência, enfim, as virtudes. É necessário que o ser tenha já desenvolvido essas virtudes para que possa alcançar a casa do Pai, ou seja, possa chegar, possa ver o reino de Deus, né? Ninguém chega à casa do Pai, ninguém chega ao estágio evolutivo mais apurado, vamos assim dizer, se não se libertar de suas más inclinações. E ele se utiliza exatamente da imagem da criança para dar o seu ensinamento, né? A doçura, a pureza de coração, a humildade, tudo isso é fundamental em nosso crescimento espiritual, né? Nós não podemos esquecer que a pureza de coração, ela vem junto com a simplicidade e a humildade. Ou significa dizer, quando tivermos vencido o egoísmo, o orgulho e todas as demais viciações. Mas aqui, no livro da Esperança, o que Emmanuel nos traz? Ele nos diz o seguinte, que os pequeninos, ou seja, as crianças, eles precisam de todo um amparo, de toda uma proteção, para que cresçam de uma forma positiva, para que evoluam, para que tenham acesso a tudo aquilo que eles necessitam para se tornarem cristãs, para se tornarem pessoas do bem. E ele diz o seguinte, que enquanto nós zelamos por livros, por pergaminhos, empilhando documentação em largas bibliotecas, que tudo isso é positivo, é necessário, enquanto preservamos tesouros artísticos de outras eras, tudo isso é compreensível. A educação não prescinde da consulta ao passado, ou seja, tudo isso é importante no processo educativo. Mas ele diz que enquanto nós temos toda uma preocupação com rebanhos e plantações, contra flagelos supervenientes, despendendo milhões para sustar ou diminuir a força destrutiva das inundações das secas. Nós mobilizamos recursos, nós erguemos recursos patrimoniais, mas tudo isso para suprir as necessidades e para dar conforto à coletividade, tanto no sustento como na defesa das instituições. E ele diz, tudo isso é normal, tudo isso é compreensível. Mas ele vai dizer o seguinte, que é necessário, que é urgente assegurar o porvir, a esboçar-se impreciso no mando ingênuo da infância. Abandonar pequeninos ao léu, na civilização magnificente da atualidade, é o mesmo que levanta soberbo palácio, farto de viandas, abarrotado de excessos e faiscantes de luzes, relegando o futuro dono ao relaxamento e ao desespero fora das portas. A criança de agora erige-se-nos-á fatalmente em biografia e retrato depois. Além de tudo, é preciso observar
que, segundo os princípios da reencarnação, os meninos de hoje desempenharão amanhã, junto de nós, a função de pais e conselheiros, orientadores e chefes. Então, ele nos adverte com relação à nossa responsabilidade diante das crianças. E no capítulo 19, ele diz, companheiros mudos, com base na mesma fundamentação da passagem evangélica. Então ele diz assim que com excelentes razões mobiliza-se os talentos da palavra a cada instante, permutando impressões com os outros. Seleciona os melhores conceitos para os ouvidos de assembleias atentas. Leciona as disciplinas diversas. Sabes manejar o comportamento edificante em família. Entretanto, nesta nota simples, que é que ele está dizendo aqui, né, vimos rogar-te apoio e consolação para aqueles companheiros a quem a nossa destreza vocabular não consegue servir em sentido direto. Ele diz assim, que é necessário que esses nossos pequeninos são companheiros mudos, comparecem às centenas, aqui e ali, jazem famintos e não comentam a carência de pão, amargo, dolorosa nudez e não reclama contra o frio. Pensa neles e de coração enternecido, quanto puderes, oferece-lhes algo de teu amor, através da peça de roupa, da xícara de leite, da poção medicamentosa ou do minuto de atenção e carinho, porque esses companheiros mudos e expectantes que nos rodeiam são as criancinhas necessitadas e padecentes que não podem falar. Logicamente, em 1964, quando esse livro foi escrito, a situação da infância e da adolescência era bem pior. Quem atuou na área da assistência social sabe muito bem disso. Ao longo desse tempo, algumas conquistas foram alcançadas, né? A gente não pode negar a vitória que foi o Estatuto da Infância e da Adolescência. Tem suas falhas, precisa ser aprimorado, mas foi uma conquista, né? A criança, ela não tinha acesso à escola, não era assim um ser visível, tinha assim muitas dificuldades para ter acesso aos seus direitos, para ter acesso a uma melhor qualidade de vida. Isso é indiscutível. Hoje nós ainda temos grandes dificuldades, né? Precisa de toda a lei, todo o rigor de uma lei para que possam estar na escola, que possam estar frequentando o ensino, para que não estejam sendo utilizadas no trabalho. E a gente ainda identifica crianças no trabalho escravo. Enfim, é como o Emmanuel diz, companheiros mudos, né? Os pequeninos que aí estão e que necessitam de um olhar diferenciado. Necessitam, logicamente, de políticas públicas eficazes, eficientes, que sejam realmente cumpridas e que precisa do nosso olhar também de compaixão por elas, né? Nós julgamos muito a situação dos outros, julgamos muito a situação em que as famílias, nós podemos dizer, menos favorecidas, atravessam. Às vezes nós somos meio censores, né? Estamos assim predispostos a julgar, a censurar, porque achamos que as pessoas não querem mais trabalhar,
que as pessoas estão no ócio, mas a gente não sabe a situação de vida daquela pessoa. Como é que aquela pessoa, às vezes, pode ter uma disposição para o trabalho? Porque são pessoas que não têm acesso a uma boa alimentação, não têm acesso aos cuidados de saúde a tempo e a hora. São pessoas que, organicamente, psicologicamente, estão muito vulnerabilizadas, são muito vulneráveis. A situação de vulnerabilidade social, ela é verdadeira, ela aí está. Então, são tantos fatores que envolvem a situação existencial desses nossos irmãos, que a gente jamais poderia imaginar, se imaginar naquela situação. Como é que nós iríamos agir? Como é que nós estaríamos num mundo de tanta discriminação, de tanta desigualdade? Então, é necessário que a gente possa ter essa reflexão diante dos fatores, diante das situações. A gente tem que pensar, refletir um pouco mais em torno dessas situações que envolvem principalmente crianças e adolescentes. Lamentavelmente envolvidas na criminalidade, e quando se envolvem, enganadas que são, por essa ou aquela promessa, não conseguem mais sair. E quando saem é através da morte. E Emmanuel convida para que a gente tenha esta preocupação, esse olhar com os pequeninos, como ele diz, que são exatamente aqueles que serão os adultos de amanhã. E que a gente precisa, portanto, ter esse cuidado. Nós diríamos, ter caridade. Ele coloca aqui a relevância que é, muitas vezes, uma xícara de leite, uma peça de roupa, um medicamento, e, sobretudo, aqui diz, um minuto de atenção e de carinho. Aí nós lembramos agora de um amigo espírita que é delegado e que ele estava numa certa delegacia, ocupando lá o cargo de delegado dessa delegacia, e toda semana era recolhida, assim, acho que era um adolescente de 14, 13 anos, nem me lembro, ele contou. Aí um dia ele disse, perguntou, mas rapaz, toda semana você está aqui, fazendo a mesma coisa, por que será isso? Você já pensou? Por que você está toda semana aqui? Ele disse, porque o senhor foi a única pessoa que se importou comigo. Como assim? Porque eu chego aqui e o senhor conversa. Ou seja, atenção. A atenção que ele não tinha em lugar nenhum, nem em casa. Um pai ausente, um padrasto rude. E ele disse assim, e na experiência dele de delegado, ele disse que o que atrai aquela criança ou adolescente, né, para a criminalidade é ele que de repente vê naquela pessoa que está comandando aquele grupo, ele diz assim, ele vê naquela pessoa o ídolo dele. Por quê? Não tem a presença paterna. Aí vê diante daquela pessoa firme, comandando aquele grupo, aquela pessoa forte, determinando, orientando. Então ele se encanta. Ele se encanta com aquela figura que está ali a comandar, lamentavelmente, a criminalidade, né? Está comandando aquele grupo
aquele grupo que sai em busca de recursos para alimentar o vício, e ele se encanta, porque é o ídolo que ele precisava, o ídolo que ele não tem em casa, porque o primeiro ídolo de um ser, de uma criança, é o próprio pai. Aquele que tem a autoridade em casa para orientar, para conversar, para encaminhar. Então, ele fazia muito essas reflexões a partir da experiência que ele tinha como delegado. E nós, quando estávamos lendo essa mensagem de Emmanuel, lembramos automaticamente desse nosso amigo, que sempre ele falava das suas experiências, né? Mostrando a complexidade da criatura humana, desse espírito imortal que reencarna e que está a se atrapalhar em sua caminhada, que está a se comprometer em sua caminhada. E nós diríamos o seguinte, que em todas essas situações, a caridade vem à frente, exatamente como aquela virtude que nos traz a possibilidade de ir ao encontro do nosso irmão, seja ele quem for, sem críticas, sem censuras, sem preconceito, mas vendo no outro o nosso irmão, o espírito que, como nós, se encontra na esfera física para aprender, para corrigir um passado de erros, para aprender cada vez mais diante dos ensinamentos que Jesus nos propicia. Daí a importância do Evangelho infanto-juvenil, em todas as camadas, principalmente junto daqueles que não têm acesso, a uma prece, que não têm acesso a uma orientação de conteúdo espiritual, porque estão numa situação de carência, de necessidade, de sofrimento, e que não entendem por que tanta diferenciação entre as pessoas, por que tanto preconceito, por que tanta recusa. E eles precisam se sentir seres humanos e, sobretudo, filhos de Deus, precisam se sentir filhos de Deus. Então, diante da proposta de Emmanuel, nós, como espírita, como pessoas cristãs, precisamos fazer algo que esteja ao nosso alcance pelas camadas menos favorecidas, onde estão muitos pequeninos precisando de um olhar diferenciado, precisando da mão amiga, do sorriso, enfim, é o que estiver ao alcance de cada um de nós. Fica, portanto, a reflexão da semana, para que nós possamos, assim, fazer as nossas reflexões, olhar ao nosso redor e buscar aquilo que poderemos fazer em nossa família, no nosso ambiente de trabalho, no nosso grupo religioso, enfim, onde estivermos. Vamos fazer então, meus amigos, as nossas vibrações, elevar nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, vibrando saúde, amor, paz, perdão, fé, esperança.
Amado Jesus, que os nossos sentimentos de amor sejam direcionados a todos sofredores, encarnados e desencarnados, sejam por dificuldades materiais ou espirituais, para que sejam amparados e esclarecidos em suas dores, recebendo de vossas mãos o remédio salutar. Senhor Deus, rogamos nesse momento pela paz entre as nações, pelo entendimento, pela fraternidade entre os povos, pelo entendimento, pela justiça social em nosso país, pelo fortalecimento da doutrina espírita para que ela permaneça sintonizada com a codificação e com o Evangelho do Cristo, pelo perdão e concórdia daqueles que não sintonizam conosco, por todos os enfermos que se encontram nos hospitais, em clínicas, pelas ruas, em seus lares, para que encontrem lenitivo de suas dores e, se possível, a cura. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos agora uma breve pausa para que cada um apresente as suas rogativas específicas. Acolhei, Jesus, as nossas rogativas e intercedei junto a Deus Pai todo o amor por nós. Agradecemos pelas lições estudadas e que a água fluidificada seja um lenitivo para as nossas dores físicas e espirituais. Que assim seja. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do Espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde e de paz. Até breve.